DPE. Doutor Luiz Miguel, eu comecei com o Pedrosa, né? O senhor estava assistindo, com relação à audiência, né? Aquela audiência que assustou muita gente, inclusive, enfim, que o senhor Ailton José Alves, ele, diante do juiz, né? Ele acaba mentindo. Não vou aqui ficar dando voltas, ele mentiu para o juiz, flagrantemente, inclusive quando disse que não conhecia o projeto de cidadania. Chegou. Foi uma das coisas, o comportamento. Eu queria saber do doutor Luiz Miguel, porque me parece que foi dito que ele pediu para não ser ouvido como testemunha, foi isso? Correto, reverendo. Esse processo, veja bem como Deus transforma o autor em réu, a vítima em réu. Ele apareceu como vítima nesse processo. Ele apareceu como vítima, dizendo que estava sendo injuriado. Sim. Então, foi marcada uma audiência, tá certo? Uma audiência de instrução, onde se ouviria as provas, no caso, testemunhas, tanto da parte dele, como da parte dos querelados, no caso, os autores. E nessa ouvida, nós falávamos tanto no nome dele que o juiz parou e disse: não, eu vou marcar uma audiência apenas para ouvir o pastor Ailton como testemunha, porque, na verdade, não é IADPE. Na verdade, tudo que vocês falam aqui é contra o pastor Ailton. Então, ele vai ser agora testemunha do juízo. Ele vai ser a minha testemunha. Tudo bem. A gente foi para a audiência. Eu, sabendo que eles não queriam que ele testemunhasse, aparecesse como testemunha, porque ele faria o compromisso de dizer a verdade. E o Código de Processo Penal é bem claro sobre isso. Se você, sob compromisso, você faltar com a verdade ou omitir a verdade, você pode ser indiciado e pode ser denunciado como falso testemunho. E ele, como todos viram na audiência, ele, inclusive, foi deselegante comigo, me atingindo a minha moralidade, inclusive, que eu entrei com processo contra ele, porque ele chegou para mim e disse, quando o juiz facultou a palavra da defesa, no caso, eu sou advogado, eu ali não estava como membro da igreja, e ele simplesmente disse: doutor, eu não respondo pergunta desse senhor, porque ele não tem condições morais de me fazer pergunta. O juiz teve que dar uma reprimenda nele, teve que dar uma reprimenda dura nele, e disse: olha, o senhor respondeu aqui a pergunta do Ministério Público, respondeu a pergunta dos seus advogados, ele está aqui como advogado e ele está fazendo a defesa dos clientes dele, então o senhor não pode deixar. Se o senhor não quiser responder, o senhor não responda, mas ele vai ter que fazer as perguntas. E eu fiz as perguntas sabendo que na Polícia Federal, ele, certo, disse que esse projeto de cidadania nunca existiu, ele e os assessores dele. Só que eu, sabendo que tem esse processo lá, eu disse: eu vou fazer essa pergunta, porque se ele confessar aqui, eu levo essa confissão para a Polícia Federal. Ele sabia disso, os advogados dele tinham instruído isso. E eu, quando fiz a pergunta, todos viram, ele negou. Ele disse: eu não conheço o projeto de cidadania. Isso aí foi como Olha, a nossa igreja mudou tanto depois dessa mentira dele. Muita gente saiu da igreja por conta dessa mentira. Eu fui uma das muitas por causa dessa pergunta que o senhor fez. Que foi uma pergunta simples, era simplesmente ele dizer: eu conheço o projeto de cidadania, sim. Ele estaria honrando o nome de pastor. Agora, reverendo Raffer, aconteceu um episódio nessa audiência que não foi publicado porque o juiz mandou desligar as câmeras. Estou dizendo aqui agora na live, já disse a alguns irmãos em particular, mas vou passar aqui para vocês. Fale mesmo. O juiz disse, desliga aí, por favor, a filmagem. Aí todos calaram, ele disse: olha, pastor Ailton, eu sei que o senhor é um pastor, eu vejo suas pregações na igreja, eu sei que o senhor prega o amor. Diante de tudo isso, pastor Ailton, o senhor não poderia
perdoar esses irmãos aqui e a gente agora encerrar tudo aqui, pastor Ailton. Porque encerrando, o senhor perdoando, o senhor retirando aqui, a gente encerra tudo, esse pessoal não vai ter mais como estar fazendo crítica, o senhor vai mostrar que o senhor tem amor e está perdoando. Sabe qual foi a resposta dele? Ele disse, não, doutor Aubry, eu não perdoo, porque até para perdoar tem limite. Então, isso aí, no meu entender como cristão, como membro da igreja, pela maturidade que você tem durante esses anos de igreja, eu disse, Deus deu uma oportunidade a ele se arrepender, e ele passou por cima disso. Quer dizer que a gente estava vendo ali que Deus estava dando essa oportunidade a ele, para ele corrigir, porque, reverendo, eu digo uma coisa, se ele tivesse essa hombridade de perdoar, ninguém teria mais condições de fazer nada, porque ele ia demonstrar que ele realmente tinha amor. E esse pessoal ia ficar como? Não, eu vou mais atacar o homem demonstrou que é um homem de Deus, perdoou. Mas não, ele é tão duro nesse trato que essa palavra não existe no dicionário dele. Infelizmente, eu digo isso porque eu o conheço pessoalmente. Eu trabalhei com ele durante 2 anos como advogado da igreja. E eu vi a forma como ele tratava os pequenos. Eu vi a forma como ele se dirigia. Para mim, como advogado, um certo episódio que aconteceu com uma pessoa que era meu ex-cunhado, que também é juiz de direito, e houve uma questão pessoal entre eles, em que meu ex-cunhado, eu não vou dizer o nome para não, mas o pessoal que é aqui de Recife sabe, meu ex-cunhado chamou o irmão Ailton no púlpito, só por conta dessa palavra irmão. Esse rapaz, ele nunca mais subiu na igreja para cantar, nem para orar, nem ter oportunidade, só porque chamou de irmão. Porque ele disse, você faltou com respeito a mim, a reverência a mim, tem que me chamar pastor Ailton. Veja a que ponto chega a imponência, a soberania desse homem. Ele não se considera mais um homem, ele se considera Deus. Então, isso aí, até em ato falho, ele fala isso. Um quer ser pastor-presidente, quer ser querubim, e se brincar, quer ser o próprio Deus. Coisas que saem sem a pessoa pensar, porque, olha, tá entendendo? Então, ele tem essa personalidade e vai continuar assim. Ele disse a mim, não foi a ninguém. Doutor Miguel, se alguém tentar me derrubar, eu derrubo antes. Eu derrubo antes. Eu e ele no gabinete. Louvado seja em relação a essa situação. Então, a igreja em Pernambuco, ainda em Deus a ele, porque a igreja só vê a parte da prosperidade, mas não vê que muita gente na nossa igreja, reverendo, está passando fome hoje. Muita gente não vai ter o que comer hoje de 6 horas. Muita gente está passando fome. E a gente vê, quando eu vi a questão desse salário desse homem, quando eu vi documentos comprando mansões, comprando fazenda, eu digo, meu Deus, a minha igreja não é assim tão poderosa materialmente e pobre espiritualmente. Eu não aprendi nessa igreja que está aí. Eu aprendi numa igreja em que analfabeto subia no púlpito para pregar, está entendendo? E dava a doutrina da igreja, aquela doutrina sã. Então, quando você vem com esse tipo de doutrina, você não entra mais em você, porque você já aprendeu o alimento sólido, não mais esse alimento que está aí. Jovens que não têm nenhuma preparação, falando do que não sabe, e a gente vê a igreja do jeito que está. Está difícil. Quem realmente tem uma vida conceituada, tem uma vida e tem visão, não fica na Assembleia de Deus. Eu estou na Assembleia de Deus, vou permanecer, porque eu acredito que Deus vai fazer mudança. Não saio, eu fico lá, porque foi lá que eu aprendi, então lá eu vou ficar, até quando Deus permitir. E outra coisa, eu não faço essa defesa porque eu sou bonzinho, porque não. Eu sei porque eu fui preparado durante a minha vida para esse momento. Muitas vezes você não sabe o motivo da sua existência,
Mas Deus te mostra no momento certo o que você foi preparado para aquele momento. Está entendendo? Porque, olha, se a gente não segurasse do jeito que a gente está segurando, a gente já tinha sido trucidado, esmagado. Mas Deus é tão bom que Deus usa o fraco para mostrar o forte, que a força dele não está na força material. Glória a Deus no processo. Aleluia. Exatamente. E Deus tem mantido, não só a mim, mas o meu pessoal do escritório aqui. Tem aqui um jovem advogado que trabalha comigo incansavelmente nessa luta. Tinha um que trabalhava também, faleceu, mas a gente está seguindo aqui o nosso caminho de defesa, a gente vai continuar, viu? Não são poucos processos, não, viu? São muitos. São muitos processos, são poucos, não. É processo Polícia Federal, Ministério Público, é acordo de não persecução penal com deputado da igreja, que eu não posso divulgar porque é sigilo, mas coisa nojenta. Nojenta. Porque se eu botar aqui o vídeo, que eu não posso fazer isso, eu estou entrando no Supremo para quebrar esse sigilo, para mostrar para a igreja quem são os políticos da igreja, o que fazem nas surdinas, o que fazem ao oculto. Aí sim, se eu quebrar lá no Supremo esse sigilo, aí eu vou trazer para vocês verem o que é coisa nojenta. Só se sabe um pedacinho, que é esse 50 mil passado, que a delegada, quando eu fui acompanhar o irmão Júnior, a delegada ficou assim estranha, mas doutor, na igreja, eu digo, na igreja, infelizmente, eu, doutora, sou membro da igreja. Sou membro da igreja. E venho aqui, olha, acompanhar dessa forma. Eu tenho vergonha, doutora, disso, eu tenho vergonha, porque a igreja não precisava disso. A igreja nunca precisou de política, reverendo Rafler, nunca precisou. A igreja não precisa de político. Se Jesus viesse hoje aqui hoje, Jesus era capaz de entrar com as arrogas e quebrar o pessoal, porque não estão fazendo o que ele pediu, estão fazendo totalmente errado. Estão aproveitando a figura do evangelho, os princípios do evangelho, para enriquecer. Você transforma aquilo ali a seu bel prazer e ali você enriquece, aí pronto, é fonte de riqueza, é uma empresa. Eu posso dizer uma coisa aqui?